Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de história de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o surgimento do ser humano. Mas antes, vamos relembrar o que é história? História é a ciência que estuda as ações do homem no tempo. Então, estudamos tudo o que os humanos fizeram ao longo dos anos. Portanto, a história existe desde o surgimento dos primeiros humanos. Mas quando isso aconteceu? Você sabe? Então preste bastante atenção na aula de hoje. Para entendermos o surgimento do humano, ou seja, do Homo sapiens sapiens, que é o nome que a nossa espécie recebe, primeiro precisamos conhecer os nossos ancestrais, porque nem sempre o homem pertenceu à espécie Homo sapiens sapiens. Até chegarmos na nossa aparência de hoje e nas coisas que nós fazemos hoje, ocorreu uma evolução. Mas o que é uma evolução? Evolução é um melhoramento. O ser humano ele foi evoluindo ao longo dos anos, de milhares de anos. E o nome dado para todos os ancestrais do homem atual é o termo hominídeos. Então, nós vamos ouvir muito esse termo a partir de agora, hominídeos. Então, é o termo usado para todos os ancestrais do homem atual. Lembrando que o homem atual recebe o nome de Homo sapiens sapiens. Os primeiros ancestrais do homem atual surgiram há aproximadamente 4 milhões de anos no continente africano. Por isso é muito comum a gente ouvir a seguinte frase: África, berço da humanidade, porque foi lá que os primeiros seres humanos surgiram. Os hominídeos mais antigos, eles são conhecidos como australopitecos. Então, veja só, não é Homo sapiens sapiens como nos dias de hoje. Os primeiros são conhecidos como australopitecos. O fóssil mais antigo de um australopiteco encontrado até hoje tem aproximadamente 3,5 milhões de anos e recebeu o nome de Lucy. Sabe-se que já andava sobre duas pernas, mas tinha um cérebro muito menor que o nosso. Nessa imagem, podemos observar o fóssil dessa australopiteco conhecida como Lucy. O que é fóssil? São os vestígios humanos, são os ossos. E ao lado, uma projeção de como seria a aparência de um australopiteco, nesse caso da Lucy. Os hominídeos, eles foram evoluindo ao longo dos tempos, até chegar na nossa espécie. Podemos observar nessa linha do tempo a evolução humana, começando com o australopiteco, que nós já vimos. Depois nós temos o Homo habilis. O Homo habilis recebeu esse nome porque ele tinha a habilidade de construir suas próprias ferramentas e os próprios utensílios, mas tudo era feito de pedra. Eles usavam uma técnica chamada de lascamento. Lascamento é basicamente bater uma pedra na outra, e aí eles podiam construir as armas para caça, para pesca, os utensílios domésticos. Depois, nós temos o Homo erectus. O Homo erectus, ele conhecia já o domínio do fogo. E isso foi muito importante para melhoramento da caça, para cozinhar os alimentos, para se proteger do frio, para se proteger de alguns animais. Depois, nós temos o Homo neanderthalensis. E, por último, o Homo sapiens. Recebe esse nome porque vem de sabedoria. Somos a espécie mais evoluída humana. Nós temos um dom muito importante, que é o dom da inteligência. E como que esses primeiros seres humanos viviam? Vocês sabem? Bom, os primeiros seres humanos eram conhecidos como caçadores-coletores. Isso porque viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e vegetais. Viviam de modo muito simples e eles eram nômades. Olha bem essa palavrinha, nômade. Não tinha moradia fixa
estava sempre mudando de acordo com a sua necessidade. Isso porque, como eles viviam da caça e da coleta de alimentos, eles tinham que sempre procurar um lugar que oferecesse a melhor caça, a melhor coleta de frutos, então eles estavam em constante mudança. Eles usavam também as cavernas para se proteger do frio, da chuva e de animais. Por isso, muitos desses homens primitivos são conhecidos como homem das cavernas. Depois de um tempo, ocorreu uma grande revolução. O que é uma revolução? Revolução é uma grande mudança. Os humanos descobriram a agricultura e o pastoreio. E isso mudou radicalmente o modo de vida desses povos, porque eles passaram a cultivar o próprio alimento, como trigo, centeio, cevada, entre outros produtos, e também domesticaram animais como boi, cavalo, ovelha. Com isso, eles deixaram de ser nômades, ficar mudando de um lugar para outro, e passaram a ser sedentários, ou seja, eles passaram a ter um lugar fixo, porque agora eles não precisavam se preocupar mais com a caça e com a coleta de frutos e vegetais. Eles podiam plantar o próprio alimento e criar os próprios animais para o consumo. Isso facilitou muito a vida desses seres humanos. Esse novo modo de vida humano fez com que a população crescesse rapidamente e se tornasse mais complexa, dando origem às primeiras cidades. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até mais!